Bom, olá amigos do blog Papo Sem Censura, estamos iniciando mais uma edição do Papo de Quinta. O blog estava aí um pouco parado na última semana, depois do processo eleitoral, né? Foi um processo eleitoral bastante peculiar, bastante diferenciado. O blog está completando 10 anos esse ano, né? Nós completamos 10 anos em outubro deste ano. Então nós passamos pelas eleições de 2014 e passamos pela eleição de 2010, presidencial, né, falando. Fora as duas eleições municipais também. A própria de 2008, quando a gente começou o blog, já tinha terminado o processo eleitoral. Depois 2012 e 2016. Nunca presenciei nada semelhante em termos de processo eleitoral do que nós vivenciamos hoje, e pelo que a gente acompanha, lê, né, e procura estar ligado também, foi realmente um processo eleitoral bastante peculiar em diversos aspectos. Então foi uma campanha mentalmente bastante cansativa, né, muita adrenalina envolvida, e conforme eu já comentei uma vez conversando com Rafael Goff, vereador do PSDB Rafael Goff, não é nada fácil ser um jornalista mais à esquerda ou de esquerda, aí como cada um queira definir, né? Não sei se existe essa definição de jornalista de esquerda ou jornalista com posicionamento de esquerda. Não é fácil. Ser jornalista de direita, defender mercado, defender sistema, passa tranquilo, né, pelo crivo da sociedade. Agora, ser jornalista e defender posições de esquerda é um pouco mais difícil, ainda mais em uma cidade como Pindamonhangaba, onde você tem, por exemplo, uma eleição simbólica, como foi a eleição federal, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, conquistando aí 79% dos votos, praticamente 80% dos votos em Pinda, né? Então, isso representa bem diversos aspectos, né? A eleição do Bolsonaro, ela representa diversos aspectos, na verdade, né? A vitória dele, a vitória do antipetismo, a vitória de uma parcela que entende ele ser o caminho da moralização da política, que pelos primeiros passos aí na definição ministerial já vai provando que não vai ser. E no terceiro ponto, né, o primeiro ponto é o antipetismo e o anti-esquerda, né? O segundo ponto, essa questão da moralização da política, e o terceiro ponto, que é muito forte também na sociedade, a sociedade se divide muito, que é uma defesa mais conservadora, né, de pautas até relacionadas a comportamento, a liberdades individuais, uma postura mais conservadora. Então foi um processo eleitoral, sim, bastante carregado, então tirei aí uma semaninha para dar aquela baixada da adrenalina do processo eleitoral, mas não me desliguei da política, acompanhei as sessões de Câmara pela internet também, estou acompanhando o andamento da vida política em Pindamonhangaba. E eu resolvi retomar o Papo de Quinta com um tema específico sobre o processo eleitoral, com foco no resultado das eleições e com um olhar para Pinda, né? Com um olhar para o que vem para 2020. Algumas pessoas me perguntaram o que eu achava, né, en passant, encontrando pessoas na rua, em Pinda, me perguntaram o que eu achava do resultado das eleições que se projetava para 2020. Chegou até algumas pessoas a me perguntarem se eu não ia escrever um texto sobre a minha avaliação aí, então preferi gravar, falei, eu vou fazer um papo de quinta sobre esse assunto, né? Eu acho que fica todo mundo muito curioso de querer saber e, enfim, sou mais um palpiteiro a falar sobre esse tema. Bom, como eu disse, foi um processo eleitoral bastante peculiar, então eu não queria falar desse assunto, não queria entrar nessa análise antes da gente ter o resultado até do segundo turno. Mas a disputa mais direta na qual os candidatos, até os candidatos de Pinda se envolveram, foram para deputado estadual ou federal, ou apoiaram seus deputados. Mas nós tivemos no segundo turno dois pontos muito importantes e que impactam diretamente não só no resultado das urnas em Pinda, como no que a gente vai ter pela frente. A disputa federal, no sentido da narrativa, né, para onde a vitória
do Bolsonaro, né, e o que representa a narrativa da vitória dele, para onde ela tende a conduzir alguns discursos, alguns posicionamentos, principalmente daquelas lideranças mais consolidadas e que buscam algum lugar ao sol em 2020, e a disputa do governo do estado de São Paulo, na qual lideranças políticas de Pindas se posicionaram a favor de um ou de outro candidato. Então, eram duas campanhas, eram duas disputas muito importantes que entram nesse pacote de análise para o que vem pela frente, né, e o que a gente pode esperar para 2020. Eu separei o programa, então, em dois momentos. No primeiro momento, eu vou analisar as lideranças políticas, né, de Pinda, que disputaram mais uma vez a eleição, que já disputaram lá atrás e que estão disputando novamente, então, como que elas saem das urnas, né, ou as lideranças políticas e as máquinas públicas que apoiaram candidaturas, né, o que isso refletiu, qual foi o resultado disso, e por fim eu vou analisar a conjuntura, posterior a isso, o que acontece, os reflexos disso, inclusive, que já estão acontecendo. A gente já tem alguns posicionamentos de Câmara, por exemplo, dos vereadores, que já são reflexo do resultado das urnas. Então a gente vai dividir dessa forma. Está no ar Papo de Quinta. Não reparem, lá atrás escureceu, já é de noite. Bom, vamos lá então, analisar um pouquinho desse cenário político aqui de Pinda. Separei aqui alguns números importantes para a gente ter mais ou menos a análise. Então eu vou por partes para não me perder. Começar falando sobre quem é a máquina pública municipal, o Poder Executivo, né, que hoje é comandado pelo PR, né, Partido da República, qual foi os candidatos que eles apoiaram e o resultado disso nas urnas, né? Bom, Poder Executivo do prefeito Israel Domingues, do PR, vice-prefeito Ricardo Piorino, também do PR, na Câmara, as principais lideranças da Câmara, né, da mesa diretora, tanto o Magrão quanto o Oswaldo, presidente e vice-presidente, também do PR. Né? Então, vamos dizer assim, toda a primeira escala institucional de Pinda do mesmo partido. E fizeram um apoio forte, incisivo, a dois nomes do próprio PR. O grupo político do PR de Pinda, portanto, não lançou candidaturas aqui, né, não fez nenhuma candidatura própria em Pindamonhangaba ou na região, e optou por apoiar os candidatos Márcio Alvino, candidato à reeleição federal, né, deputado federal, e o candidato André do Prado, candidato à reeleição, deputado estadual. Resultado das urnas, ambos reeleitos. André do Prado reeleito, então, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, Márcio Alvino reeleito para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal em Brasília. Porém, eis o porém, não foram bem votados em Pinda. Né? Vamos aqui aos números, então. O André do Prado, para deputado estadual, foi apenas o quinto mais bem votado em Pinda, 1.891 votos. E para federal, o Márcio Alvino também apenas o quinto, com 1.929 votos. Dois aspectos importantes no meu entendimento, só a título de comparação. Em 2014, a máquina pública municipal, então do ex-prefeito Vitor Dito Lerário, apoiou em Pinda para deputado estadual o Fernando Capês, que foi o terceiro mais bem votado, com 6.155 votos, ou seja, 2 vezes a mais do que o André do Prado conquistou. O que eu analiso desse resultado, tanto para o André do Prado quanto do Márcio Alvino? O voto dos dois foi bastante semelhante, né? 1.800 e poucos o André, 1.900 e pouco o Márcio Alvino. Duas questões importantes a considerar nesse resultado não bom, né, politicamente falando, para a gestão, né, que esperava fazer, obviamente, mais votos para os dois. Né. O primeiro ponto é a própria impopularidade da gestão, né, uma gestão que vem sofrendo para fazer a máquina engrenar por uma série de fatores, alguns da própria gestão, outros extra-gestão, né, sem sombra de dúvidas, mas há então o fator popularidade da gestão que vem sofrendo nesses últimos anos, e duas pautas bomba que estouraram no período da campanha, já, né, durante o período da campanha, que foram o aumento da passagem de ônibus, né, que estourou ali no início de setembro, acabou ficando para o dia 10 de outubro, mas marcou o desgaste todo naquele mês da campanha,
e o início da cobrança da novo valor da CIP, né? Contribuição para a iluminação pública dentro da conta de luz, aumentos que chegaram a 1000%, somente nessa taxa, né? Então, essas duas pautas bombas e impopulares estouraram justamente durante ali o período da campanha, né? No mês que antecedeu o primeiro turno, que antecedeu a escolha dos deputados. Então, isso impacta diretamente, sem sombra de dúvidas, na imagem da gestão e, consequentemente, para quem ela está levantando bandeira. Inclusive, essa é uma pulga que eu tenho atrás da orelha e compartilho com vocês. Não cheguei à equação final dessa conta, o porquê que essas pautas bombas estouraram no período da campanha. Duas questões para ser colocadas. O aumento da passagem de ônibus, normalmente ela acontece no início do ano, até maio normalmente. Não aconteceu, até ficou aquela expectativa de que não iria acontecer. E aconteceu em setembro, ou seja, na véspera, ali no mês véspera da eleição. E a taxa da contribuição de energia, que foi aprovada em dezembro do ano passado na Câmara e tinha 90 dias para entrar em vigor, ou seja, deveria ter entrado em vigor em março, não entrou e entrou também em setembro, ou seja, as duas pautas bomba estouraram muito próximo da eleição, o que de alguma forma até surpreende, né? Até surpreende de alguma forma. Entendeu por que isso aconteceu. E o segundo ponto, que também tem que ser considerado nessa queda de votos, é a própria pulverização de votos, né? Nós tivemos muita divisão de votos, e isso inclusive reflete na divisão. Não temos mais, por exemplo, na Câmara Federal, superbancadas, não temos bancada com mais de 70 deputados. O PT, que é hoje a maior bancada da Câmara Federal, fez 57 deputados. Então, nós não temos mais superbancadas na Câmara, então houve uma pulverização de votos. E na região, em Pinda especificamente, inclusive, nós tivemos algumas candidaturas puxadas por essa onda bolsonariana que levaram muitos votos, né? Como Janaína Pascoal, Joyce Helsmann, mesmo outras candidaturas ligadas a esses campos mais conservadores, né, essas pautas mais conservadoras, como o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, etc., que ajudaram a divisão, então, o Eduardo Bolsonaro mesmo foi o segundo mais bem votado da federal em Pinda, então isso ajudou também na divisão dos votos. Mas, de qualquer forma, para a gestão foi um resultado negativo, os dois candidatos que elas apoiaram, que ela apoiou, né, no caso, mal votados. Ou não bem votados, não podemos dizer mal votados, dado todos esses outros contextos. Mas a pauta, a impopularidade da gestão, somada às duas pautas bombas que estouraram no finalzinho ali, né, na reta final da campanha do primeiro turno, sem sombra de dúvida, comprometeu bastante, né? Foram duas pautas que comprometeram bastante no resultado final aí, do candidato que eles apoiavam, da dupla que a gestão apoiava, né? Então, da gestão já falamos. Depois eu falo da conjuntura do que representa o resultado disso, né? Vamos então, eu vou aqui por votação. Vitor Ardito Lerário, ex-prefeito de Pinda, saiu candidato a deputado estadual, obteve 16.024 votos, foi o mais bem votado estadual em Pinda. Saiu pelo PP, lembrando que a situação dele no PP não está totalmente certa ainda, mas eu não vou nem entrar nessa questão da mudança de partido, se alguém vai mudar de partido, até porque os vereadores nesse momento não vão fazer troca de partido, a não ser que sejam expulsos, né? Mas ninguém vai fazer troca de partido porque você pode ter a questão da exigência da cadeira, enfim, ninguém quer processo judicial agora, então vão continuar nos seus partidos ali, fazendo, eventualmente subindo até o tom, contra o próprio partido, mas ninguém vai tomar a iniciativa de sair. Então não vou entrar nesses méritos de quem vai para onde, tá? Então o Vitão foi bem votado, 16.024 votos. O que representa essa votação do Vito, né? Mostra duas coisas basicamente importantes. Ele ainda tem algum capital político, né, que vai ser, sem sombra de dúvidas, utilizado por ele, por seu grupo político, na eleição de 2020. De que forma isso vai ser utilizado, como vai ser canalizado esse capital político, ainda não dá para saber, né? Se ele vai ser candidato novamente, não sei, acho difícil. Existe um grupo que diz que ele não vem mais, né? Que ele vai apoiar alguém. Já existe grupos que insistem que o nome dele é nome certo para a urna em 2020, né? Que vai estar na urna em 2020. Então, difícil saber. Mas fato hoje é que ele comprova ter um capital político,
né, de votos na cidade, que importante, a gente está falando só dos votos que cada candidato teve em Pinda, tá? Que é o que importa para a eleição de 2020. Então mostra o potencial e o capital político de votos que ele tem, e ele vai ser uma figura importante, vai estar participando do processo político de 2020, seja como candidato, seja apoiando alguém. Então, esse capital político ele sai da urna, sem dúvida alguma, o gabarita para abrir frentes de negociação com outras lideranças que possam vir a compor um campo, até uma candidatura para 2020. Ainda para deputado estadual, a gente teve o Vela, do PT, ele obteve 5.478 votos. Tá? Comparado, por exemplo, com a candidatura do Cazé, que foi o candidato do PT a deputado estadual em 2014, né, o Cazé obteve 9.541 votos, ou seja, o Vela teve menos votos do que o Cazé, porém o Cazé não tinha uma disputa, por exemplo, com o Vito, né, que é uma liderança política na cidade, indiscutivelmente gostar ou não gostar, mas é uma liderança que obtém os seus votos, então o Cazé não teve essa disputa com o Vito, por exemplo, e não teve essa pulverização tão grande de votos. Teve uma concentração maior de votos em 2014. Em 2018 já tivemos uma pulverização maior. E, querendo ou não, Vela está no PT, o PT sofreu um processo de desgaste muito grande nos últimos tempos. Mas, em suma, foi uma boa votação. O que representa essa votação do Vela, né? No meu entendimento? O capacita para duas possibilidades também, assim como o Vitor. A primeira, também não estou aqui entrando nos méritos sobre qual caminho ele vai tomar, mas são duas possibilidades. Uma é liderar uma chapa para a candidatura a vereador, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Goff, em 2014, a deputado federal, ele obteve 8.000 votos. Ele saiu a vereador 2 anos depois e obteve a maior votação da história da Câmara, mais de 3.000 votos. Então, a votação do Vela o coloca, de repente, não para ser a maior votação para a Câmara, mas para para liderar uma chapa de vereadores e conseguir, na conta ali da disputa eleitoral, garantir uma vaga. Uma outra possibilidade, essa também é possível, de compor com alguma outra liderança política, alguma outra frente política, visando uma chapa majoritária para daqui a 2 anos. Também é uma possibilidade, né? Os dois campos estão abertos com base no resultado eleitoral que ele obtém. Mais de 5.000 votos, está capacitado para liderar uma chapa de vereador ou para negociar a composição de uma chapa majoritária para a prefeitura em 2020. Basta entender os rumos que o próprio candidato vai tomar. Seja, por exemplo, o Cazé obteve essa boa votação e depois saiu do PT, por exemplo. Não estou dizendo que o Vela vai sair, mas a gente tem que entender os caminhos que o candidato também vai tomar para saber qual vai ser o resultado e com quem vai compor, enfim. Então tem que aguardar os próximos passos, mas está gabaritado, digamos assim, pelo resultado que obteve nas urnas, a esses dois caminhos, o Vela. Padre Afonso, importante também, né? Eu falei da gestão, a gestão apoiou André do Prado e Márcio Alvino, porém uma área especificamente não foi uma área oficialmente de apoio ao André do Prado, né? E também ao Márcio Alvino não foi algo muito claro, porque a área da saúde apoiou o Padre Afonso, isso de forma declarada, temos fotos, né? Enfim, eventos públicos dos quais alguns integrantes da equipe de saúde participaram em apoio ao Padre Afonso. Então, nessa gestão do Israel, que está capitaneada politicamente, então você tem lideranças políticas com braços aí dentro da gestão, então a saúde é do Padre Afonso e foi oficialmente apoiado, né? E o Padre Afonso obteve em Pinda 2.779 votos, é menos do que a metade do que ele obteve em 2014. Ele em 2014 teve 6.323 votos, então é menos da metade. Com um agravante não foi reeleito, né? E com um terceiro agravante, né? Ele apoiou declaradamente e abertamente o Márcio Alvino no segundo turno para o governo de São Paulo, e o Márcio Alvino também não ganhou. Então, um problema aí sério para esta liderança política, que é o Padre Afonso, ou era uma liderança política. De alguma forma continua sendo. Foi bem votado, não bem votado perto do que já teve de voto, mas está fora, né? Não é mais deputado estadual. E eu diria que até
para a gestão municipal um resultado negativo, porque se eles viam a necessidade de fazer mudanças na saúde, e o próprio legislativo vem cobrando isso há muito tempo, né? Agora vai ser mais jogo duro aí o Padre Afonso entregar a saúde também. Então o Padre Afonso o Padre Afonso não reeleito e mal votado em Pindamonhangaba. Deputado federal Rafael Goff obteve 12.889 votos. 2 pontos para o Goff, né, a se considerar para ele. Melhorou a votação dele em relação a 2014. Em 2014 ele obteve em Pinda cerca de 8.000 votos, foram 8.825 votos, agora obteve 12.889 votos, ou seja, 4.000 votos a mais. O que se projeta para o Goff com o resultado que ele obteve, né? A possibilidade de negociar, e tem potencial político para isso, dada a votação que obteve. Uma chapa para 2020, uma chapa majoritária, né, para disputa majoritária para prefeito em Pinda, ou vir novamente para vereador, seguro. Se vier para vereador, praticamente reeleito, né? Tem que entender se vai querer mais 4 anos de legislativo ou se, pelo potencial político que obteve, se vai realmente negociar uma chapa majoritária. Os pessoas próximas a ele, com quem a gente já conversou, já trocou algumas figurinhas, o papo é de vereador, de prefeito. E sem dúvida alguma vai ser esse papo pelos próximos 1 ano e 5 meses, até o início da próxima campanha. Ele vai sustentar que vai ser pré-candidato a prefeito, vai se apresentar nessa condição, sem sombra de dúvidas. O que vai acontecer na eleição de 2020 é outro papo, né? Israel, por exemplo, se potencializou para candidato a prefeito em 2012, e na reta final, nos dias finais, no mês final, o jogo virou e ele acabou saindo como candidato a vice do Vito, né? Mas também trabalhou por mais de 1 ano como candidato a prefeito. E isso vai acontecer com o Goff. Ele vai trabalhar a própria imagem, vai trabalhar a atuação política para ser candidato a prefeito. O que vai acontecer lá em 2020 ainda é cedo para saber, mas a frente que ele abriu é para se potencializar para isso. Um ponto positivo para ele. Ele comprou o discurso e a linha do Dória, apoiou a eleição do Dória. Nós temos linhas importantes dentro do PSDB que foram contrários à eleição do Dória, que inclusive trabalharam por Márcio França, porque o PSDB sabe que, passado o processo eleitoral, ele vai ter que se reconstruir, né? Isso é óbvio, né? O partido foi escrachado na eleição federal, e o próprio governo estadual aqui em São Paulo balançou, fora ter, né, perdido também Minas, apesar de quem era o governador lá é o Pimentel que vai deixar o governo, né, do PT, mas o Anastasia foi para o segundo turno e não ganhou. Enfim, foi uma disputa apertadíssima em São Paulo, e uma ala do PSDB não queria a vitória do Dória, porque via a reconstrução do partido passando pelo resgate do partido lá de trás, da social-democracia, lá do início, da origem do partido. A ala que apoiou a ala do Dória é uma ala que defende o partido tomar um outro rumo, que é o rumo de se estabelecer na direita liberal-democrática. É aí que eles querem que o partido se estabeleça, que é para onde o partido foi se conduzindo ao longo da sua trajetória. Com o Dória isso deu uma guinada ainda mais forte, né? Principalmente depois que ele cresceu, sendo eleito prefeito, isso se fortaleceu, e algumas lideranças do partido queriam uma retomada, né? Uma recuada para a social-democracia, mas o Dória, agora se fortalecendo como uma liderança, continuando no PSDB, ele tende a fortalecer essa linha política da direita liberal, direita liberal economicamente, né, na economia, né, e nos aspectos de costumes, etc., e cultura, e fica aí num híbrido entre o conservadorismo e as liberdades. Enfim, vai ficar navegando nesse universo sem definir muito, mas especificamente direita liberal, liberal democrática e liberal na economia, sem sombra de dúvidas.
Então essa linha que sai ganhando e a linha que o Goff apostou. Então o Goff politicamente saiu muito forte dentro do PSDB para inclusive liderar a reconstrução do partido regionalmente por essa perspectiva que o Dória apresenta para a reconstrução do PSDB. Então, diria que a vitória do Dória foi a tábua de salvação do próprio Dória e também aí uma tábua de salvação do Goff dentro do PSDB, né? Não politicamente, porque ele foi bem votado, mas dentro do PSDB uma tábua de salvação dele dentro do partido. E duas outras candidaturas a federal que nós tivemos também, que a gente deve citar, a Gislene, que foi a sexta mais bem votada, teve 1.863 votos, e o Dr. Marco Aurélio, 1.683 votos. Nada, assim, grandioso, estão capacitados para sair novamente a vereador daqui 2 anos e garantir uma reeleição ali dentro da soma de votos, do quociente eleitoral, etc. Outras lideranças que não participaram da disputa eleitoral em si, não foram candidatos, mas que têm algum reflexo pós-eleição. Um é o próprio Roderley Mioto. Ele não saiu candidato, apoiou no primeiro turno em São Paulo, ele apoiou o SCAF, por exemplo, né? Apoiou para deputado federal, apoiou o Bertaioli, do PSD. Lembrando, ele não é de hoje que ele tem conversa com o PSD. E, importante isso, o Kassab entrando no governo do Dória, em São Paulo, né, anunciado como secretário da Casa Civil em São Paulo, o PSD vai para dentro do governo do PSDB, né? Então, em São Paulo. Então, isso, eu acho que no meu entendimento, fortalece os caminhos para o Roderley Mioto caminhar para uma liderança, para ser uma das lideranças do PSD em Pinda, ou talvez a liderança do PSD em Pinda, com a tranquilidade de estar dentro da máquina estadual, né? Então, ele sairia do PSDB aí no momento, obviamente, apropriado, etc., que não houver problema judicial e eleitoral. Ele sairia do PSDB, entre aspas, pela porta da frente, né? Não precisaria sair pelos fundos, literalmente. Vai para um partido aliado no estado de São Paulo. Então é isso. Resultados da eleição. E além disso, né, temos, além dessas candidaturas, que são já candidaturas antigas ou que estão em segunda candidatura, ou que são partidos que já tradicionalmente disputam para estadual e federal em Pinda. Além delas, a gente tem, certamente, outras candidaturas que vão surgir. Por exemplo, né, o PSL é o partido que saiu talvez mais forte dessa eleição em termos de crescimento, né, o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em Pinda teve uma candidatura do Fábio Duarte, que inclusive já quase entrou como vereador na última candidatura municipal. Ele teve 1.861 votos para estadual, foi ali sexto ou sétimo mais bem votado, alguma coisa assim. Então é um partido que a gente tem que também entender um pouco de como vai ser o governo Bolsonaro para ver como chega em 2020. Mas é um partido que vai, sem sombra de dúvidas, buscar uma cadeira, pelo menos no legislativo. Eventualmente, se o governo Bolsonaro estiver razoavelmente bem, vai tentar até ter uma candidatura a prefeito. Eventualmente não para ganhar, mas para marcar a posição, para marcar a narrativa. E o mesmo acontece com o PSOL, né, que foi um partido que cresceu na Câmara Federal. Se a gente pegar, a maioria dos partidos perderam bancada, o PSOL ganhou bancada, né, praticamente dobrou a bancada, 10 deputados. Em Pinda teve as candidaturas, teve a participação de candidatos dentro de candidaturas coletivas, né? O Wilton, que foi candidato a prefeito em 2016, saiu dentro de uma candidatura coletiva federal, e a Pitanga, que é recém-chegada no partido, que saiu dentro de uma candidatura para estadual, para deputado estadual, da candidatura coletiva lá por São José. Então não teve candidaturas personificadas, digamos assim, mas é um partido que também, sem sombra de dúvidas, vai estar participando da construção do processo eleitoral para 2020. Né? Então são dois partidos importantes, um em cada campo, né? Uma extrema direita hoje e o outro na esquerda. Bom, se abre um campo de possibilidades
que eu diria? Que, de forma geral, os resultados das eleições de 2018, né, deixam um cenário bastante aberto para a eleição em Pinda em 2020. Algumas candidaturas já esperadas foram bem votadas, como a gente citou aqui, o próprio Vitor, o próprio Goff, até mesmo o Vela. São candidaturas que vão ter uma participação na construção do processo eleitoral para 2020. Alguns comportamentos na Câmara Municipal já começam a dar algum tom, né? Por exemplo, né? Se a gente pegar o Oswaldo, ele é de um perfil mais low profile, né? Ele não ataca, mas também não passa pano, ele fica sempre ali no meio termo. Isso é traço dele, sempre foi assim, pelo menos na atuação legislativa. Já o Magrão, que normalmente está alinhado com o Oswaldo e já é de um temperamento mais explosivo, tem feito posicionamentos mais duros contra a gestão municipal, inclusive até chegou a tratar a questão partidária como algo irrelevante. Então isso mostra uma subida de tom e também uma tentativa de uma construção de uma independência aí para o próximo biênio, lembrando que no mês que vem a gente tem eleição para a mesa diretora para os próximos 2 anos, né? A expectativa é de quem venha ocupar a cadeira de presidente. O nome mais natural para isso, vai depender se vai querer e qual é a conjuntura, seria do Oswaldo, né, que hoje é o vice a assumir a cadeira de presidente. Tem que ver como que vai ser a composição aí das forças para que seja ele, de fato, o presidente da Câmara. Mas seria hoje o nome mais natural, mas nem tudo acontece na linha natural da coisa. Então, os resultados deixam as janelas abertas para 2020. Por exemplo, comparação, 2014 o Israel teve mais de 20 mil votos, teve 20 mil votos e 33, né? 20 mil votos e 33 para deputado federal em 2014 e naturalmente se potencializou para prefeito, para 2 anos depois, né? Já sabendo de toda a construção, a sua caminhada política, estava claro que viria para prefeito. Agora não dá para saber, né? As candidaturas tiveram boas votações, Goff, Vitor, mas são votações que os capacitam para dialogar na construção de uma chapa para majoritário, mas também não dá para saber ainda, nesse momento, qual caminho devem seguir. Isso tudo passa pelo que vai acontecer ao longo do ano que vem, e não só em Pinda, como também na situação federal. A gente tem muita gente hoje defendendo e apoiando a narrativa do Bolsonaro, né? Mas amanhã ou depois, se o governo do Bolsonaro enfrentar problemas de popularidade, problemas sociais, econômicos, etc., são pessoas que tranquilamente voltariam atrás e negariam um apoio, né? Negariam já ter, por exemplo, apoiado. Então, é todo um contexto. O contexto hoje é de um caminho aberto, de enormes possibilidades para 2020, com essas lideranças específicas saindo com capital político importante para negociar lá na frente, né? Eleição de meio para o município, né? Eleições federais são de meio para os municípios, indicam já os caminhos para daqui 2 anos. Bom, dúvidas, críticas, sugestões, inclusive sugestões para os próximos Papos de Quinta, fiquem à vontade para mandar ou no e-mail paposemcensura@gmail.com ou na própria inbox da fanpage, para mim, enfim, etc. Espero que tenham gostado e a gente volta no próximo Papo de Quinta. Semana que vem tem resenha sem censura. Depois eu conto os detalhes de quem é o nosso próximo ou quem é a nossa próxima entrevistada do Resenha Sem Censura. O blog Papo Sem Censura está voltando. Sejam todos novamente bem-vindos depois do processo eleitoral. Um abraço.